Fala pessoal, sejam bem-vindos aí à aula 2 desse programa de treinamento, né, voltado aí para trade. E na aula 1 a gente entendeu um pouco como funciona, né, o mercado, né. Primeiro a gente alinhou um pouco a questão das expectativas em relação a trade, day trade, né, a gente entendeu um pouco do perfil de risco, né, que esse tipo de operação ele exige, né, um pouco das características do trader, da profissão trader, e também abordamos ali, né, sobre o sistema financeiro nacional. A gente fez ali uma breve introdução com alguns aspectos importantes, né, que impactam aí na nossa vida dentro do mercado financeiro. E beleza, eu entendi, né, entendi um pouco ali do que é o sistema financeiro, né, quem são ali os participantes. E agora eu preciso entender, né, qual o mercado que eu vou operar, né, qual o mercado que eu estou inserido, né, porque lembrando, o mercado financeiro ele é um universo ali de produtos, e aí dentro desses produtos, né, existe ali um ativo que eu vou estar operando, tá? E essa aula é justamente para a gente entender sobre o ativo, beleza? E o mercado que a gente vai atuar, né, o mercado que propicia essas operações de trade, de day trade com maior eficiência, é o mercado futuro. Tá? Aqui a gente está no site da B3, tá? Todos esses links eles vão estar disponíveis aí para vocês. E aqui ele dá uma breve, né, explicação do que é o mercado futuro. Tá? Ele está inserido dentro do mercado de derivativos. E basicamente a gente precisa entender um pouco, né, do que é um contrato de derivativo. Tá? Como o próprio nome diz, né, o mercado de derivativos, ele sempre tem um ativo objeto, né, e o contrato, né, um contrato negociado que deriva desse ativo. Né? Esse contrato ele é derivado desse ativo objeto. Então, um exemplo, tá? Imagina que você tem o dólar. Tá? O dólar ele é o ativo ali, é o dólar comercial. Tá? E aí você pode ter um contrato em um mercado, né, nesse caso um mercado futuro, que está negociando, que ele está referenciado, ou seja, ele está atrelado, ele tem como ativo objeto o dólar comercial. Tá? Então eu posso especular ali dentro do mercado esse contrato, onde ele está atrelado ao dólar comercial. Tá? Mas para ficar um pouco mais claro, vamos falar um pouco a questão de história, né? Então, assim, imagina que lá, né, há 100 anos atrás, né, 70 anos atrás, 150 anos atrás, imagina um período lá muito antigo onde a gente não tinha toda essa tecnologia que tem hoje, toda essa sofisticação que tem hoje dentro do mercado financeiro. Tá? E imagina lá um produtor rural que ele vai exportar a safra dele lá no final do ano. Tá? Então, o cara ali, eu vou exportar a minha safra no final do ano. E aí, o que acontece? Imagina que ele vai exportar soja. Tá? Então, no final do ano eu vou exportar ali uma safra grande de soja de alguns milhões e o preço da soja ele está alto. Tá? Então, a soja está super valorizada. Só que eu não tenho como vender essa soja hoje. Tá? Eu só vou vender lá no final do ano. E aí o que acontece? Eu estou imaginando que esse preço dessa soja ele vai cair. E para eu lucrar mais, eu preciso garantir esse preço que está hoje. Tá? Então, como é que eu faço? Né? Qual é o instrumento financeiro, né, que eu poderia usar, o que poderia ser criado para essa minha demanda, que é o quê? Vender um produto no futuro, garantindo o preço que está hoje. Tá? E aí, né, surgiu essa demanda para o mercado financeiro e a forma que o mercado financeiro, o instrumento que o mercado financeiro criou foi justamente o mercado futuro e os contratos futuros. Tá? Onde através desse contrato futuro, por exemplo, um contrato futuro de soja, o produtor pode chegar lá, através do mercado, e fazer uma operação de volume financeiro na mesma quantidade que ele vai exportar e garantir o preço do ativo que está hoje. Né? Ele vai além de garantir o preço que está hoje do produto dele, ele vai se proteger contra futuras oscilações. Tá? Então o mercado futuro ele pode ser usado
tá? Tanto para você travar essa oposição, que a gente chama, que é o quê? Eu vou me proteger contra a oscilação do ativo. É como se eu estivesse antecipando ali a venda do meu produto, tá? Do meu produto físico, através de um instrumento de mercado futuro, que é o contrato futuro, onde nesse contrato já vai me garantir o preço do ativo que está hoje, vai me garantir o volume financeiro que eu vou exportar. Tá? É um contrato que hoje é altamente padronizado, tá? Então você tem ali uma padronização do contrato que dá uma segurança para o produtor rural poder atuar. Tá? E o propósito do mercado futuro foi justamente esse. Tá? Inicialmente o mercado futuro ele foi criado para atender uma demanda dos produtores rurais, principalmente o produtor de commodity. Tá? Então o produtor de commodity que trabalha em altos volumes, ele precisa ter ali um pouco dessa garantia de preço, ele precisa ter um instrumento ali que ele possa se proteger contra eventual crise, contra eventual queda do produto, porque a margem da commodity ela já é apertada, margem de lucro. E aí se o produtor está exposto a esse risco de mercado, exposto a esse risco de preço o tempo todo, tá? Fica muito complicado ele fazer um planejamento ali para o seu ativo, né? Fazer um planejamento ali dentro daquilo que ele trabalha para projetar crescimento, para aumentar a sua produção. Então, assim, é uma forma de diminuir o risco, né? Uma forma de se proteger. E essa proteção, né, talvez algum de vocês já tenha ouvido falar, é o hedge, tá? Que você está se protegendo contra a oscilação futura daquele ativo. Tá? E aí, com o tempo, o que aconteceu? Entrou a figura desse mercado dos especuladores. Então, se eu tenho ali um ativo, né, um mercado que tem um grande volume, tá? Lembrando que esse mercado futuro, pelo fato de ter grandes participantes aí, produtores, bancos, enfim, ele tem um grande volume. E aí o que acontece? Existe uma alta oscilação de preço desses contratos futuros, tá? Já que também o ativo objeto deles oscila. Então, o que aconteceu? Com o tempo, os especuladores, né, nós, traders, a gente foi entrando nesse mercado e se aproveitando dessas oscilações para poder ganhar dinheiro. Tá? Então, para eu entrar no mercado, ele precisa ter algumas características, que é o quê? Alto volume, ou seja, alta liquidez, onde eu posso ali clicar em comprar ou vender o tempo todo, que sempre vai ter contraparte. Por quê? Para eu comprar e para eu vender, eu tenho que ter uma contraparte ali. Se eu quero comprar, eu tenho que ter um vendedor. Se eu quero vender, né, eu tenho que ter um comprador. E esses mercados futuros, eles têm uma alta liquidez. Tá? E essa alta liquidez, ela promove não só essa parte de negociação mais dinâmica, mas também uma oscilação de preço que a gente como trader vai poder trabalhar. E aqui tem uma explicação, né, no site da B3, vocês podem ver com mais detalhes, tá, explicando o que é aqui o contrato. E ao contrário do que muita gente pensa, né, porque às vezes a pessoa está entrando no mercado, ela acha que o mercado futuro é só de dólar e índice, né, ou só de mini dólar e mini índice. Tá? E na verdade o mercado futuro, existe vários ativos como vocês estão vendo aqui. Tá? Então tem as commodities, por exemplo, contrato futuro de boi, de milho, de café, de soja. Tá? Eu tenho moedas, então eu tenho contrato futuro de dólar, de euro, enfim. Tenho contratos futuros de taxa de juros, lembra lá da taxa Selic? Eu tenho contrato futuro de taxa Selic. Lembra da taxa DI? Eu tenho um contrato futuro de taxa DI, tá? Onde ele está atrelado a essa taxa DI e a Selic, essa expectativa, né, digamos assim, do valor que essas taxas vão estar no futuro. Então a gente pode especular, trabalhar em cima disso. Tá? E eu tenho os futuros de índice, né, como alguns de vocês já podem conhecer, que é o contrato futuro de mini índice e de índice futuro, beleza? Então aqui está o mercado que a gente vai atuar, que é o mercado futuro, beleza? Então, dentro do mercado futuro eu estou negociando o quê? Eu estou negociando um contrato, tá? Então é um contrato que está atrelado a um ativo objeto, e esse ativo objeto, no nosso caso, vai ser o dólar e o índice futuro. Então agora o que a gente vai entender? A gente vai entender o que é esse contrato. Tá? Então, antes de eu entrar no mercado para negociar um ativo, eu preciso saber o que eu estou negociando. E esse é um dos grandes problemas, tá,
que a maioria dos traders que estão começando no mercado, as pessoas cometem esse erro porque elas entram no ativo sem entender o ativo, sem entender o que ela está negociando. Então o cara está clicando lá em comprar e vender e ele não sabe como é que funciona o ativo. E aqui nesse programa, justamente a ideia é passar para vocês um conhecimento, né, de base ali, para que vocês entendam o que vocês estão operando, tá? E por que vocês estão operando aqui. Então a gente vai começar pelo contrato futuro de dólar, tá? Então aqui a gente tem um contrato futuro de dólar comercial, tá? Que é o dólar, a moeda americana, e eu tenho o dólar versus o real, né? Então eu tenho o preço do dólar em relação ao real. E esse preço do dólar em relação ao real, né, ele oscila, né, como todo mundo já sabe, o dólar sobe, desce, enfim. E aí eu tenho um contrato futuro atrelado a esse dólar comercial. Tá? Então eu posso negociar um contrato futuro, tá, de dólar, que eu posso usar para me proteger contra a oscilação de dólar. Então, pô, se eu estou exportando em dólar e quando o dólar está alto, eu ganho mais, porque eu estou exportando em dólar, né? Eu sou brasileiro, estou exportando e o dólar alto me favorece. Então, no momento, por exemplo, que o dólar chegou a R$6, eu poderia ter feito uma operação no mercado futuro, né? Se eu já sei o quanto eu vou exportar, para garantir aquele preço de R$6, tá? E aí eu poderia ter atuado no mercado futuro para garantir aquele preço de R$6 quando eu for exportar. Então é uma forma aí de proteção. E no caso de proteção não, de ganho, né, nesse caso. E, por exemplo, se eu acho que o dólar ele vai cair mais do que já está, né, quando eu for exportar, eu também posso usar o mercado futuro para me proteger contra essa queda do dólar, porque o dólar caindo e eu sendo exportador, isso vai me prejudicar. Então existe esse contrato futuro, tá? Aqui está a descrição do produto, tá? O que é esse produto. E aqui eu tenho as características técnicas do ativo. Então, por exemplo, aqui eu tenho o código de negociação, tá? Que é o DOL. E aqui eu tenho algo interessante que é o tamanho desse contrato, tá? O tamanho desse contrato. Então, um contrato de dólar cheio, né, que é o dólar padrão, a gente vai já entrar na questão do mini dólar, ele vale $50 mil, tá? $50 mil. Então, se você colocar aí que o real é 5, um exemplo, só para facilitar, um contrato vale R$250 mil. Então, quando eu estou clicando lá no mercado, tá? Eu não estou colocando no mercado aquele dinheiro que tem na minha conta, tá? Que a gente vai entender isso mais à frente, que aquilo ali é uma conta margem. Por isso que existe essa nomenclatura, né? Uma margem que eu coloco para eu poder operar esse volume financeiro. Então, o que acontece? Quando eu estou clicando, o que eu estou expondo ali dentro do mercado é esse volume financeiro. Tá? Então, se você, por exemplo, vai operar o dólar cheio, né? E você entra ali coloca R$1.000 na conta da corretora, R$2.000, você está operando, por exemplo, um lote padrão, que são 5 contratos desses, o que você está colocando no mercado são $250 mil, mais de R$1 milhão. Tá? Então, imagina, né, que você, coloquei R$3.000 na conta da corretora, eu não sabia muito bem o que estava fazendo, e eu estou operando ali 5 contratos cheios de dólar, né, que é o lote padrão, e aí eu estou expondo no mercado, estou colocando no mercado mais de R$1 milhão. Tá? Então, assim, não tem, é uma alavancagem absurda, ou seja, a alavancagem é aquele, é o quanto você tem, digamos assim, na sua conta em relação ao valor que você está operando. Então, por exemplo, aqui eu estou operando $250 mil com R$3.000 na conta, com R$5.000 na conta. Tá? Então, assim, eu estou muito alavancado. Isso aqui não é saudável. Só de vocês entenderem isso aqui, né, de entender um pouco do volume financeiro que vocês estão colocando no mercado, isso já vai ajudar bastante na hora dos cálculos de alavancagem que a gente vai ver mais na frente. Tá? Então, a variação mínima do dólar é meio ponto, então ele varia de meio ponto, a gente vai ver isso também mais à frente, e o lote padrão é 5 contratos. Tá? E como todo contrato, ele tem uma data de vencimento. Tá? Então, quando você faz um contrato, lá nesse contrato,
você tem uma data de vencimento. Tá? Quando vence aquele contrato, e aí aquele contrato ele vai ser liquidado. Né? Então, pô, o que está acordado ali no contrato vai ser liquidado, vai ser executado. E no caso do dólar, ele vence todos os meses. Tá? E aí eu vou colocar, vou mostrar para vocês depois, que cada mês desse aqui tem uma letra, né? Tem um código, tá? Para a gente poder formar e colocar isso dentro do mercado. Tá? E aí aqui o tipo de liquidação, que é financeira. Tá? E aqui eu tenho as vantagens do produto, tá? Protege o investidor, como eu já falei, possibilita alavancagem de posição, enfim. E aqui o que é interessante? Aqui eu tenho o ranking dos participantes desse contrato. Tá? Então eu tenho quem são, né, os players, digamos assim, que estão atuando ali dentro. E aí vocês podem ver que eu tenho aqui, por exemplo, os participantes. Então eu tenho aqui a UBS, que é uma corretora estrangeira, eu tenho a Ideal, eu tenho o BTG, eu tenho a Liquidez, eu tenho a XP. Tá? E aqui embaixo eu tenho a participação por tipo de investidor. Tá? Então o que é interessante a gente observar daqui? Se você pegar as instituições financeiras e o investidor, por exemplo, institucional aqui, que é o investidor local, tá? Então, por exemplo, os bancos, Bradesco, Itaú, Santander, as corretoras nacionais, você tem aqui uma participação de 22%. Mas quando você pega um investidor não residente, que é o investidor estrangeiro, você tem uma participação de 46%. Opa! Então aqui a gente já tem um pouco de noção de quem é que manda nesse contrato, né? De quem é que tem maior poder de movimentação nesse contrato. Então mais à frente essa informação aqui do investidor não residente ter 46% de participação vai ser bastante útil para a gente, né? E vocês vão entender por que na prática lá dentro, quando a gente estiver já na parte operacional. Então quem manda nesse contrato é o investidor não residente, tá? É quem tem forte atuação. E pessoa física, vocês podem ver aqui 4%. Então é basicamente irrelevante dentro desse contrato. Então o que acontece? Pô, se eu quero ganhar dinheiro, eu vou seguir o fluxo de pessoa física? Por exemplo, eu vou seguir o fluxo de corretora de pessoa física? Tá? Clear, Modal, XP, tá? Claro que não. Tá? O meu foco é seguir quem manda no contrato, que nesse caso aqui é o quê? O investidor não residente. Isso não significa que a gente não vá seguir também o investidor institucional, porque esses dois players aqui, esses dois tipos, eles têm poder de mover o preço, que é o que a gente quer. Porém, o que a gente tem que ter atenção aqui é que pessoa física não tem relevância nesse mercado. Tá? Então, se eu quero que o preço ele se mova, né? Eu quero estar com um participante que ele está movendo o preço para eu comprar e ele move o preço e eu vendo mais caro, tá? Eu tenho que seguir os investidores institucionais, seja ele o institucional local e o não residente, que é o estrangeiro, e não pessoa física. Tá? Então isso já é um detalhe aqui que a gente entende já olhando o contrato por dentro. Tá? E aí, passando, né, de fluxo, a gente tem, né, o que acontece? A gente tem esse contrato que é um contrato bastante pesado. Né? Vocês puderam ver que é um contrato que vale $50 mil. Então, para a pessoa física operar isso, para a pessoa física ter acesso a esse tipo de produto, é um pouco mais complicado. Até porque, além de ele ser um contrato pesado, um contrato grande, o lote padrão dele é 5 contratos. Então, você não tem como operar um contrato do dólar cheio. Tá? Você não tem como chegar lá e colocar um contrato para operar, você já tem que começar com 5. Então, o volume financeiro desse contrato é muito alto. Então, o que a Bolsa fez? A Bolsa pegou e criou um mini contrato, tá? Que está atrelado a esse contrato futuro aqui. Tá? Criou um mini contrato com um volume menor. Tá? E que possibilita a pessoa física, né, dado esse volume menor, ter acesso a esse mini contrato com maior facilidade, né, com as ofertas aí que a gente tem nas corretoras, por exemplo, de margem mais barata e corretagem, enfim. Então foi criado esse mini em dólar, né, o contrato futuro de mini dólar, tá? Onde o que ele tem? Ao invés dele ter um valor de $50 mil, ele tem um valor de $10 mil, que é uma fração lá do contrato cheio.
O código dele é o WDO, tá? Então isso aqui vai ser útil para a gente mais à frente. E eu posso negociar um contrato, tá? Então com um contratinho ali de dólar futuro, de mini dólar, eu já posso começar no mercado. Então é um contrato bem mais leve, né, que possibilita a pessoa física ter acesso a esse mercado com bastante tranquilidade, sem expor muito capital ali para risco, tá? E possibilita a gente ganhar dinheiro, né, dentro do mercado futuro. E assim como o dólar cheio ele tem o vencimento todos os meses, tá? E aqui a gente tem um ranking de participantes. Da mesma forma, Ideal, XP, UBS, Clear, Genial. Aqui a gente já tem a presença de corretoras de pessoa física, né, dado que esse é o contrato mínimo. E aqui, tá? O que é interessante? Mesmo no mini contrato, o investidor não residente tem um peso muito grande, tá? Tem um peso maior do que pessoa física, por exemplo. Então, assim, fica bastante claro que quem manda nesse contrato é o investidor institucional estrangeiro, tá? São os participantes estrangeiros que a gente vai ver quem são esses caras. Então, é eles que a gente tem que ficar de olho, tá? Não é pessoa física. Eu não tenho que olhar, por exemplo, para operar, eu não olho o mini contrato. Para operar, eu tenho que olhar o contrato cheio, que é aqui onde estão os grandes investidores, que têm o poder de mover o preço. Então, investidor institucional, investidor não residente, é a galera que tem o poder de movimentar o preço. Então, eu tenho que olhar para eles, eu não tenho que olhar para a pessoa física aqui, tá? Não tenho que ficar olhando esse contrato para a pessoa física. Então, meu foco ele está no contrato cheio. E aí tem uma forma, né, tem ferramentas que a gente utiliza para possibilitar, por exemplo, eu olhar o contrato cheio, clicar pelo contrato cheio, só que a ordem ser enviada para o contrato mini, para o mini dólar. Então tem essa forma aí de operar, onde a gente está lá observando o dólar cheio, beleza? E aí, né, dentro dessa, seguindo essa característica aí do dólar, né, falando um pouco ainda de dólar, a gente tem, né, uma atuação do Banco Central. Como eu falei, o ativo objeto desse contrato é o dólar, né? Então, o dólar comercial. E de onde que sai esse preço do dólar comercial? Lembra que eu falei que o Banco Central ia ser bastante importante para a gente, principalmente para a gente que opera dólar, tá? Aí o que acontece, né? Qual é essa participação do Banco Central na formação do preço da moeda? O Banco Central ele vai todo dia no mercado futuro, tá? Todos os dias, coletar amostras, tá, de preço do dólar para tirar uma média e dessa média ser formado o dólar comercial, que é o dólar que a gente conhece, que é o dólar que vai lá ser que vai ser usado pelo mercado como dólar, como o preço do dólar, tá? Então o que acontece? Todo dia ele vai em determinados horários coletar essa taxa no mercado. E essa taxa a gente chama de PTAX. Tá? Vou deixar um material para vocês aqui sobre a PTAX, tá? Com todos os detalhes para ficar bem claro, os horários de coleta. E por que isso é importante para a gente que faz day trade? Porque nesses momentos de coleta dessa PTAX, quando o Banco Central ele entra no mercado para coletar esse preço do ativo, há uma briga, né, dos institucionais por essa PTAX. Por quê? A briga ela acontece antes da formação dessa taxa, da PTAX, e durante o período de coleta, né, o prazo que o Banco Central, eu vou coletar a PTAX da hora tal a hora tal. E aí existe uma briga ali dos participantes de mercado por essa taxa. Por quê? Porque os bancos, os institucionais, né, todos eles têm contratos, têm operações, tá? Tem vários tipos ali de situações que estão atrelados ao valor do dólar. E aí, dependendo do valor da PTAX, tá? Dependendo do valor da PTAX, isso vai atrelar, vai afetar o valor do dólar comercial, que vai afetar o valor das operações do banco. Então, é de total interesse do banco brigar por essa taxa. Tá? Então, o banco ele tem total interesse em ter uma PTAX a seu favor, tá? Em fazer uma PTAX a seu favor, porque aquilo vai favorecer ele. Então, existe uma briga no mercado por essa taxa e essa briga faz o quê? Oscilar o preço de forma rápida, com bastante volume, que é o que a gente quer como trader. Então, eu quero comprar
e quero que o preço suba lá rápido, com volume, para eu poder fazer a venda mais caro e colocar lucro no bolso. Ou eu quero vender, né, e eu quero que tenha um fluxo ali vendedor para derrubar o preço do ativo, tá, para eu recomprar ele mais barato e colocar lucro no bolso também. Então eu posso atuar ali vendendo o ativo ou comprando o ativo. Então a Petax ela é coletada todos os dias para formar, né, esse preço do dólar, que é o nosso ativo objeto do contrato futuro de dólar, e tem influência direta, né, nas nossas operações. Então o Banco Central ele é nosso companheiro diário ali de operações, tá? E tem um papel bastante importante no mercado de câmbio, né, que a gente vai vendo aí ao longo do programa, e a gente vai ver essas questões dos horários da Petax, as formas de atuação mais à frente, beleza? Então, basicamente, né, quando eu estou falando de dólar, né, eu estou falando do mercado futuro de dólar, tá? Então, que está atrelado, né, que tem um contrato futuro que é negociado atrelado ao ativo objeto dólar comercial, e aí eu preciso entender, né, quem é que forma o preço desse dólar comercial, entender um pouco sobre o ativo objeto. Então, se eu quiser me aprofundar nisso, eu tenho que ir aqui, ó, política monetária, e entender um pouco como que o Banco Central ele atua dentro da moeda, de que forma ele conduz essa política monetária, para que eu entenda as variáveis que afetam o preço do meu ativo objeto, que é o dólar. E uma delas aqui a gente já acabou de ver, que é a Petax, que vocês vão ter um material mais detalhado, né, para que vocês possam ver isso e entender, beleza? E aí, vamos lá, existe mais um fator, tá, que afeta o preço, digamos assim, do nosso ativo objeto, que é o quê? As cotações, né, da moeda, do dólar, em relação ao mundo, tá? Em relação às outras moedas globais. Então, essa cotação, digamos assim, do preço do dólar em relação às outras moedas globais, influenciam também o preço dele aqui no Brasil. Então, por exemplo, o dólar não esqueça que o dólar não é brasileiro, né? O dólar é o dólar dos Estados Unidos, tá? Então, existem aspectos globais, existem aspectos que estão fora da alçada do Brasil, que pode fazer com que o preço do ativo, o preço do dólar suba, tá? Então, independente do que o Brasil faça ali, pode ter uma influência do cenário externo que o dólar venha a subir. Então, por exemplo, da data que eu estou gravando isso aqui, né, teve uma alta do dólar aí recente, o que acontece? Essa alta do dólar foi muito motivada por um cenário internacional. Apesar do Brasil, a gente já sabe, né, que o Brasil não é para amadores e que tem muitos problemas internos, muitos problemas políticos, muitos ruídos políticos, o cenário internacional favoreceu muito essa alta do dólar. E o dólar se fortaleceu em relação a diversos países emergentes, em relação a diversas moedas de países emergentes. Não foi só no Brasil, tá? Então, por exemplo, o que é que eu preciso ver, né, que está ali atrelado a esse ativo objeto? Primeiro, preciso ver aqui como é que está o dólar em relação ao mundo. Então, por exemplo, eu vou passar aqui como montar um portfólio como esse aqui para vocês, que eu consigo ver, o dólar está se fortalecendo em relação ao mundo ou o dólar está enfraquecendo em relação ao mundo. E essa influência, né, por exemplo, esse enfraquecimento do dólar em relação ao mundo, pode influenciar diretamente, né, aqui no nosso cenário local, como, por exemplo, está acontecendo hoje, nessa data aqui da gravação. Então, por exemplo, eu pego aqui o dólar comercial futuro, dólar futuro, né, e ele está tendo aqui uma queda diária de 2%, uma queda bastante expressiva. E aqui eu estou vendo que ele está caindo em relação ao mundo inteiro, tá? Então, essa informação é importante porque afeta o preço do nosso ativo objeto, que é o dólar comercial, que afeta o preço do nosso contrato futuro, que é o que a gente vai operar. E aí, o que acontece? Esse índice dólar aqui, né, que é o DXY, ele é bastante importante, serve de referência para a gente, que é o dólar contra uma cesta de moedas internacionais. Então, esse índice ele serve de referência para o mercado para entender como é que está o dólar em relação ao preço das moedas. Então, se ele está caindo ou se ele está subindo, ele vai afetar o preço do dólar no mundo inteiro, tá?
Então ele serve de referência, esse índice dólar, o índice DXY. E aí eu tenho também o contrato futuro desse índice, né, que eu deixo aqui também lá da minha carteira para poder estar olhando e acompanhando, que ele fica aberto aí 24 horas e eu acompanho o comportamento do dólar no mundo. Tá? Então esse, basicamente, né, existe óbvio outros fatores, tá, que em breve eu vou estar elaborando programas mais complexos para abordar esses fatores de forma mais profunda, tá? Mas basicamente você já tem um panorama, tá, do ativo objeto que você está operando, tá, que é o dólar. Então aqui eu consigo ter, através dessa compreensão, um entendimento, tá, do dólar, né, do meu contrato futuro de dólar para que eu possa operar. Aqui, o que acontece? Esse SPVIX, né, que é o índice VIX, também aí falado no mercado como um índice do medo, ele é um índice de volatilidade. Então, o que ele mede? Ele mede a volatilidade do mercado como um todo. Então, se esse índice VIX, por exemplo, ele está bastante alto, está lá por volta de 40, 50, na crise do coronavírus, né, ele deu uma disparada brutal, né, deixa eu colocar aqui. Então, aqui a gente tem na crise do coronavírus, né, que chegou a bater 85, isso indica uma forte volatilidade no mercado, tá? Uma forte volatilidade aí no mercado. Então, quando o mercado está volátil, né, ele tende a oscilar bastante, né, tem ali um medo do mercado em relação aos ativos de risco, muitas vezes o que se favorece é o quê? O dólar, tá? O nosso dólar. Dólar lá dos Estados Unidos, a moeda americana. Por quê? Porque a moeda americana é uma moeda global, tá, da maior economia do mundo, que dá bastante segurança para os investidores. Então, se eu estou com medo, né, se eu estou ali temeroso, eu posso comprar a moeda americana, que me dá uma segurança ali de receber aquele capital, e também posso comprar ouro, né, que também te dá uma segurança, ou investir, por exemplo, nos Estados Unidos. Então, quando o mundo está com apetite baixo, digamos assim, ao risco, ele vai para a economia americana porque é a economia mais segura do mundo. E quando o mundo está com apetite maior ao risco, que é o que está acontecendo agora nesse momento, ele vai para economias emergentes, né, como o Brasil, como África do Sul, Turquia, tá, que possibilita ter um ganho mais elevado, tá, apesar do risco ser maior, eu tenho a possibilidade ali de ter um risco-retorno favorável para a minha operação. Então, esse índice ele também afeta o preço do dólar, afeta o preço, na verdade, dos ativos do mercado como um todo, né? Ele ajuda a gente a entender quando o mercado vai estar volátil, quando não está. E a gente também olha ele, não é um fator preponderante na tomada de decisão, né? É importante olhar o índice dólar, o DXY, e o dólar em relação às moedas globais e também olhar o nosso cenário local para poder ter um embasamento do que vem a acontecer com o ativo, né, no dia de operação, né? Isso a gente vai também entender mais à frente, beleza? Então a gente termina essa parte do dólar futuro. Bom, pessoal, e agora a gente vai falar sobre o índice Bovespa, tá? Sobre o futuro de Bovespa, o contrato futuro do índice Bovespa. Esse é um pouco mais conhecido até, né? Então é muito falado aí o mini índice, né? O índice futuro, você operar mini índice e tal. E a gente vai entender o que é esse contrato futuro, tá? Lembrando que, né, o nosso foco, digamos assim, ele está no dólar, porque a gente vai entender que o dólar ele é muito mais previsível, tá? Ele é muito mais, digamos assim, mais técnico para você operar. Tá? Principalmente operar a leitura de fluxo, que é o que a gente vai ver mais à frente. Então, o dólar ele é um ativo, a gente tem ali uma previsibilidade melhor, né? A gente sabe ali, por exemplo, a Petax e tal, a atuação do Banco Central, a gente consegue entender um pouco mais quando o ativo está caro ou está barato. Tá? Então, assim, é o ativo que eu recomendo, tá? Para ser operado aí no day trade ou no fazer trade, tá? Swing trade, enfim.
Mas a gente tem também o futuro de Ibovespa e a gente vai entender por que também que ele é um pouco mais complexo. Tá? Então vamos lá. Primeira coisa, a gente tem um contrato futuro que ele está atrelado a um ativo objeto. Tá? Então assim como o dólar, o ativo objeto é o dólar comercial, contrato futuro de dólar, aqui no índice a gente tem também um ativo objeto, que é o índice da Bovespa. Que a gente vai entender um pouco mais sobre o que é esse ativo objeto e quais as características dele mais à frente. Então, passando aqui pelo contrato, né, que a gente tem aqui o produto, né, que é um contrato, e aqui eu tenho as características técnicas do índice cheio, né, que é o índice futuro de Ibovespa. Tenho aqui o código, tá? Aqui o tamanho do contrato ele está diretamente atrelado ao valor do Ibov, né, o valor do índice Ibovespa. E aí, nesse caso do cheio, equivale a R$1, tá, por ponto. Então, por exemplo, o índice Bovespa, sei lá, está 120 mil pontos. Então, o contrato ele vai valer 120 mil reais. Tá? O índice Bovespa está 119 mil pontos. Esse contrato ele vai valer 119 mil reais. Tá? E a oscilação é de 5 em 5 pontos. A gente vai já entender um pouco mais sobre isso aqui. Tá? No caso do dólar, vocês viram lá que é de meio em meio ponto. Só que tem umas características ali financeiras diferentes, que a gente vai explorar isso mais à frente, essas características financeiras. E no caso do índice aqui, o lote padrão também é 5 contratos, assim como no dólar cheio. Aqui tem outra diferença também, que é o vencimento do contrato, tá? Que a data de vencimento é na quarta-feira mais próxima do dia 15 do mês de vencimento. Tá? Então, assim, ele é um pouco mais complicado. E esse contrato, ele só vence em meses pares. Tá? Então, em meses pares. Eu vou passar para vocês essas datas de vencimento, tudo certo, para que vocês fiquem atentos aí à data de vencimento, para que vocês não possam ser pegos de surpresa aí, negociando um contrato vencido, tá? Ou esquecer de trocar ali o código ou trocar o contrato assim que ele vencer. A liquidação dele também é financeira. Tá? E aqui a gente tem o ranking dos participantes, né? Então tenho aqui de novo aí o BS, tem grande presença aqui. E eu tenho aqui os outros institucionais nesse contrato. E aqui eu tenho também, né, a participação por tipo de investidor. E olha só, a gente tem aqui investidor institucional e olha só o investidor não residente. Tá? Assim como no dólar, dentro do mercado futuro de índice, eles têm grande participação. Então, vocês podem ver aqui que ele tem 64% de participação nesse contrato. E olha só, pessoa física, 8%. Também meio que irrelevante ali no contrato. Então, assim, a gente está começando a entender, né, para quem está mais atento e observando, que quem manda no mercado brasileiro, de certa forma, é o investidor não residente, tá? Que é o investidor institucional, tá? Que ele vem com grande volume de atuação aqui dentro do mercado, ele tem grande participação dentro dos ativos. Tá? E isso é verdade. Né? Por quê? Primeiro que eles vêm para cá com a moeda mais forte do planeta. Né? Então, geralmente, eles vêm para cá atuando em dólar. Então, eles já são, pegando o preço do dólar ali, pegando o valor do dólar, por exemplo, se o dólar está R$5, eles já chegam com 5 vezes mais poder do que a moeda local. Tá? E também eles são, geralmente, investidores globais. Tá? Então, estão no mundo inteiro, com volume financeiro gigantesco. Tá? Aqui, por exemplo, só para a gente ter uma noção, uma ação americana, né, uma grande ação americana, por exemplo, a Apple, ela negocia em termos de volume financeiro a Bolsa Brasileira inteira. Né? O volume financeiro da negociação de um dia é equivalente à negociação em termos de volume da Bolsa Brasileira inteira. Só para vocês terem noção assim, do poder que esses investidores não residentes eles têm. Então, assim, eles que mandam no mercado. Então, dentro do nosso programa, o nosso trabalho é tentar rastrear esses caras, né? Tentar entender o que eles estão fazendo, sempre estar atento ao que eles estão fazendo. Lógico, não vai ser 100% das vezes que a gente vai estar seguindo eles, mas na maioria das vezes a gente tem que estar acompanhando quem manda no mercado. Tá? E quem manda no mercado a gente já está entendendo aqui que é o investidor não residente. Tá?
Então, pessoa física sem relevância. E aí, assim como o índice Bovespa, né, imagina, eu tenho um contrato futuro aqui, que o lote padrão é 5 contratos, e ele vale R$1 ali por ponto, né? Então, por exemplo, o contrato futuro de índice hoje está valendo, vamos imaginar, está valendo 120 mil reais, tá? É um volume expressivo também, assim como o dólar, né? Não é tão pesado como o contrato de dólar, mas é um volume expressivo. Então, assim como o dólar, a Bolsa criou um instrumento que possibilita o acesso de pessoa física a esse mercado, né? Que facilita, digamos assim, o acesso da pessoa física no mercado. E aí ela criou o mini contrato, né? O futuro mini de Ibovespa, que é o mini contrato do Ibov, né? Da Ibovespa, do índice, mini índice, né? Então é mais conhecido aí como o mini índice dentro do mercado. E aí, qual é a diferença, né? É que nesse caso, ao invés, por exemplo, do contrato valer R$1 por ponto, ele vale 20 centavos por ponto. Tá? Então, ele é uma fração do contrato cheio, assim como o mini dólar é uma fração do contrato cheio de dólar. E aí, eu posso negociar também apenas um contrato. Então, sou pessoa física, eu estou aprendendo, eu quero ter a possibilidade de negociar um contrato só para eu aprender ali a clicar, né, não me expor muito ao risco, colocar um pouco de dinheiro ali na corretora, que você tem essa fase de aprendizado, e aí ele possibilita a gente acessar ele com mais facilidade. Tenho também aqui o ranking dos participantes, né, e eu tenho aqui a presença, tá, por tipo de investidor. E olha que interessante, olha quem está aqui, investidor não residente de novo. Apesar da pessoa física, no caso do índice, né, ao contrário do dólar, ela ter um peso maior em cima do contrato, né, de ter um pouco mais de relevância, o investidor de não residente, ele continua figurando aqui como o mandante desse contrato. Então, ele manda no contrato cheio de forma isolada, né, em relação à pessoa física, e no mini índice ele manda no contrato em relação à pessoa física, né, com a margem aqui menor, mas ainda com grande volume. Tá? Então, assim, dentro do contrato do mercado futuro de índice, a gente dá um pouco mais de relevância, tá, pro contrato mini. Então, ao contrário do dólar, que a gente nem olha o mini, a gente só olha o cheio, porque é no cheio que está a movimentação financeira, no índice, né, no índice futuro, a gente já dá um pouco mais de relevância, a gente já olha ali o mini contrato, né, já olha o que está acontecendo no mini contrato, porque ele também ajuda a entender um pouco essas movimentações de preço e a gente vai ver como olhar isso de forma otimizada mais à frente. Tá? Então, beleza, entendi o que é o contrato, agora eu preciso entender o ativo objeto desse contrato. Então, beleza, o ativo objeto do dólar é fácil, né? O dólar comercial, tá? Mas aí do futuro de mini aí, né, do mini índice é o Ibovespa. Mas o que é esse Ibovespa, como é que ele funciona, o que ele está atrelado? Agora a gente vai entender um pouco da complexidade, né, do fato desse contrato ele ser um pouco mais complicado, por exemplo, do que o dólar. Apesar de que a maioria das pessoas físicas eles estão aqui, né, no contrato futuro de mini, ele não é tão simples como parece, como é passado. Então, a gente vai entender o que é o Ibovespa. O Ibovespa nada mais é do que o índice Bovespa, ele é um índice da Bolsa Brasileira, que ele reúne, né, algumas ações, ali são ações de maior volume dentro dele, né, dentro da Bolsa Brasileira, que ele tenta refletir a performance da Bolsa como um todo. Né? Então, assim, o índice ele tem o papel de dar uma referência para o investidor, né? Seja um investidor institucional, seja um investidor pessoa física, investidor estrangeiro, ele tenta dar uma referência, tá, da Bolsa como um todo. Eu quero saber o que está acontecendo com a Bolsa, então eu vou olhar um índice lá que reúne vários papéis, várias ações, para ele me dar ali um padrão, né, para me dar uma referência de preço. Tá? Então o índice Bovespa, ele é justamente isso, ele reúne algumas ações, dentro dele
várias ações da Bolsa, né, que tem alguns critérios aqui, como vocês estão vendo, para ser selecionado, né? Então, tem um índice de negócios, né? Aquele papel tem que ser bastante negociado, tem que ter volume, tem que ter presença de negociação no pregão, né? Tem que ter bastante volume financeiro ali negociado. Não pode ser uma empresa considerada empresa pequena, né? Que tem um valor ali de mercado, né? O market cap muito baixo, né? Então, aqui ele tem essa ponderação, né? Dentro da fórmula dele, e aí ele gera justamente esse valor, né? Esse valor que a gente vê aí falar. Então, o índice Bovespa subiu 1%, o índice Bovespa caiu 2%, o índice Bovespa está 120 mil. Esse 120 mil, esse número, tá? E essa alta ou queda do índice, ele representa ali o cenário da Bolsa como um todo. Então, por exemplo, quando eu falo de dólar comercial, eu estou falando do dólar e o contrato futuro do dólar. Quando eu falo do contrato futuro de índice, eu tenho o índice, que dentro do índice eu tenho várias ações que têm pesos diferentes nesse índice, que existe uma forma de calcular esses pesos dentro do índice, tá? E esse índice ele muda, né, de acordo aí com o tempo. E aí o meu ativo objeto ele acaba sendo um pouco mais complexo, né? Então o IBOV, o índice Bovespa, dentro dele tem outros papéis, tá? Que dentro desses papéis eu tenho características únicas, volume, negociação, enfim, que isso vai afetar o preço do índice Bovespa, que vai afetar o preço do meu contrato futuro, tá? Então é importante eu entender um pouco do que é esse ativo objeto, entender um pouco das ações que compõem esse índice para eu poder me balizar, tá? Então, o que eu vou mostrar para vocês agora é justamente a composição dessa carteira. Então, como eu falei, o índice é uma carteira teórica de ações. Eu tenho ali um monte de ações que a Bolsa selecionou de acordo com critérios pré-estabelecidos e dentro dessa carteira de ações é feito um cálculo que me gera um valor, que é o número ali do índice Bovespa, e esse ativo objeto índice Bovespa está atrelado ao contrato futuro de índice Bovespa, tá? Então a alteração do índice afeta o contrato futuro, beleza? Então vamos lá. Aqui está todos os papéis, né, que estão atrelados, que estão dentro, tá, do índice Bovespa. E o que é interessante aqui a gente entender um pouco? Que existe papéis, ou seja, existem ações que são mais pesadas do que outras, tá? Então, por exemplo, quando eu estou falando de Itaú, Petrobras, B3, Bradesco, tá? Magazine Luiza, e aqui está embaixo aqui, teve um erro aqui no site, mas a Vale, tá? Que tem um volume expressivo, que é o maior volume do índice hoje, em termos de participação, tá? Que é 12% de participação no índice, que é a porcentagem de participação de cada papel no índice, tá? Então, se, por exemplo, o preço da Vale e o preço do Itaú e da Petrobras, eles estão em uma direção, só pelo peso que eles têm no índice, ou seja, o peso de participação que eles têm no índice, eles podem afetar o preço do índice, apesar de todas as outras ações menores, por exemplo, estarem caindo. Tá? Então, o preço do valor do índice ele é muito afetado por esses papéis principais. Então, se eu quero operar índice, a primeira coisa que eu tenho que entender, né, e estar de olho, é acompanhando esses papéis que têm grande peso no índice. Então, eu preciso acompanhar ali pelo menos os bancos, tá? E Petrobras e Vale. Porque se eu acompanhar esses ativos, eles já me dão um reflexo, né, do que está acontecendo ali no índice Bovespa. E aí isso traz uma complicação, tá? De, por exemplo, eu falar que o índice Bovespa reflete a Bolsa Brasileira. Isso é um pouco complicado, porque como vocês acabaram de ver, existem ativos, papéis, que têm um peso muito grande, e às vezes só esses papéis subindo já empurram o índice Bovespa para cima, e às vezes a maioria dos papéis da Bolsa Brasileira está caindo, está com desempenho ruim, mas se eu tiver
esses papéis que tem um peso maior subindo, né, o índice vai subir e aí você vai ver, porra, a bolsa está subindo, mas aí a bolsa na verdade ela está caindo como um todo. Tá? Ah, pô, a bolsa está caindo, mas aí pode ser a Petrobras e a Vale que estão caindo forte num dia ali e aí está puxando o índice junto com elas. Então, muito cuidado ao adotar, digamos assim, o índice Bovespa como um perfeito reflexo da Bolsa Brasileira. Tá? Então, pô, se eu sou investidor de ações, eu não estou olhando o índice, tá? Eu estou olhando a ação que eu estou investindo. Tá? Eu estou focado ali no papel que eu estou investindo. Tá? Então, existe ali, existe bastante controvérsia aí nessa questão do índice Bovespa, dele ser ou não um reflexo da Bolsa, mas a gente vai ver mais à frente que existem outros índices setoriais, índices mais amplos, assim, que nos dão um reflexo melhor da Bolsa como um todo. Tá? Mas aqui o que eu preciso entender é a particularidade, a característica desse ativo objeto. Então, quando eu olho, né, quando a gente for para a tela, a gente vai ver que, porra, o índice ele oscila muito, ele é muito volátil, ele é muito rápido. O dólar ele é mais parado, ele é mais lento. Né? Por que o índice oscila muito? Porque o ativo objeto, né, desse contrato futuro é o índice Bovespa, que dentro dele tem esses vários papéis que estão também oscilando o tempo todo. Então a bolsa ela precisa ali fazer uma ponderação, um cálculo para chegar ao valor do índice, e esse cálculo, essa ponderação também afeta o ativo, o contrato futuro, né, desse ativo objeto que a gente está vendo aqui. Então quando eu falo de índice, eu estou falando desses papéis aqui. Tá? E esses papéis influenciam no preço do ativo e estão oscilando ali em posições contrárias, em valores diferentes, em volume diferente. Então o índice ele precisa ter digamos assim, essa amplitude de cálculo para dar um valor preciso ali, para precificar, por exemplo, o contrato futuro, né? Que existe ali uma fórmula de precificação, tá? E aí ele oscila mais por conta disso, porque ele precisa de espaço ali para um espaço de volatilidade, digamos assim, para que seja negociado, dado toda essa complexidade, né, que é o contrato futuro, né, que envolve esses papéis. Então, é isso aqui, né, que é o ativo objeto do mini índice ou do índice futuro. Tá? Então, é importante que a ótica, digamos assim, para que eu possa operar índice é uma coisa. A ótica que eu tenho que ter para operar dólar é outra coisa. Então, isso aí também é outro problema que vem, às vezes, que acontece às vezes com quem está iniciando. O cara quer usar ali a mesma coisa para o dólar e para o índice, não entende muito bem a diferença entre esses ativos, qual é o ativo objeto, o que está embutido, o que eu tenho que olhar, o que é importante, né, e acaba se dando mal no mercado, beleza? Então, esse é o nosso ativo objeto do mini índice. E agora, né, a gente viu dentro dos contratos, por exemplo, as posições dos players, tá? Então, pô, Sandro, beleza, eu vi a posição lá dos players, eu achei interessante, mas onde é que eu vejo, né, pô, a quantidade de compra desses investidores que mandam no contrato lá que tu falou, né, que é o investidor estrangeiro e o investidor institucional. Então, a bolsa ela fornece aqui, tá, os contratos em abertos, onde a gente consegue ver por tipo de participante, tá? Então você pode, por exemplo, pegar aqui DOL, você vai ver todos os contratos aqui, e aí você tem, por exemplo, aqui, mercado futuro de dólar. Aí aqui você vai ver a compra, né, a quantidade de contratos vendidos, de compra, né, e a quantidade de contratos de venda. E através disso vocês têm aqui um saldo de compra ou de venda daquele participante no mercado. Então, por exemplo, eu vou pegar aqui o investidor institucional, tá? Investidor nacional. Então, ele está comprado em 248 e está vendido em 351. O que isso mostra para mim? Que o saldo dele naquele contrato, né, no mercado futuro de dólar, na verdade no mercado futuro de dólar como um todo, o saldo dele é vendedor. Tá? Então, o institucional nacional ele está vendido nesse contrato. E o investidor não residente, se eu pegar aqui, eu vou ter aqui 287 mil na compra e 243 mil na venda.
ele está levemente aqui, né? A gente está vendo que ele está levemente comprado. Ele está comprado em dólar. Tá? Então, opa, isso dá sempre, como eu falei, né? A gente sempre tem que estar de olho. Então, ó, investidor institucional não residente, o cara está comprado, tá? Ou o cara está vendido. Então, isso a gente vai ver mais à frente como isso vai influenciar na nossa tomada de decisão. Tá? E aqui tem a pessoa física, por exemplo. Só que olhar isso aqui, né, pode ser bastante complicado. Então, pô, tenho que estar fazendo conta, tenho que estar registrando, como é que é? Tem alguma forma mais fácil? Tem, tá? Então a gente vai passar aqui. Existe um site, né, que é um cara que faz um trabalho aí bastante interessante, né, que é o Renato, que ele tem esse site chamado Gringolândia, tá? Que aqui ele coloca a posição dos plays aqui dos contratos futuros, do mercado futuro. Então você tem uma forma visual aí, digamos assim, de poder acompanhar esse posicionamento. Tá? Então você vê aqui que eles estavam vendidos em dólar, né, e agora estão comprados, você consegue ver o histórico. E vocês também conseguem ver o mercado futuro de Bovespa, a posição que eles estão no mercado futuro e também a posição que eles estão, né, em relação ao mercado à vista, né, que é ali a compra de ações mesmo das empresas. Né? Então você tem um panorama muito bom aqui do fluxo estrangeiro. E ele tem também um canal no YouTube, né, que vocês podem ver através do canal dele, tá, todo esse fluxo comprador e vendedor do estrangeiro. Ele acompanha aí a movimentação dos participantes estrangeiros no mercado. Então é bastante interessante aí vocês acompanharem esse canal, né, que ele dá esse overview, digamos assim, né, do que está acontecendo em relação ao fluxo estrangeiro, beleza? Então, show de bola, entendi, né, o que é o contrato futuro, entendi um pouco do ativo objeto, entendi um pouco de quem são os participantes ali que mandam nesse mercado, né, que tem poder de movimentação de preço. E agora, né, depois que eu entendi um pouco do mercado futuro, eu preciso acessar esse mercado. Tá? Então, como é que... Pô, beleza, Sandra, já entendi e tal, já compreendi essa parte teórica. Aí, como é que eu acesso esse mercado? Né? Como é que eu entro no mercado? Primeira coisa que você tem que fazer é abrir uma conta em uma corretora, que essas corretoras estão dentro da bolsa da B3, que oferecem aí uma infraestrutura tecnológica para vocês operarem. Tá? Então, existem várias corretoras, né? Posso falar para vocês aqui de 3 corretoras que eu acho interessante. Então, a primeira é a Genial, né? Que ela tem a estabilidade dela é boa e ela tem uma promoção no Profit, né? Que é uma ferramenta que a gente vai ver mais à frente. Eu vou deixar aqui para vocês uma aula só falando sobre as ferramentas, né? Para que vocês entendam como usar essa ferramenta, como configurar, né, e como vocês vão configurar ela para a metodologia operacional que a gente vai utilizar. E aí vocês têm que abrir conta em uma corretora, né, se você já tiver conta, melhor ainda. Uma delas é a Genial, que tem uma promoção no Profit que ele fica por R$ 29,90 por mês, tá? Então é uma corretora boa. A outra é a corretora do BTG, né, do banco, né, do BTG, que tem uma boa estabilidade, também tem uma promoção no Profit aí de 6 meses gratuito para o Profit, tá? E também tem uma corretora que é bastante estável em termos de operação, que é a Capital Markets, tá? Esses links vão estar aí para vocês. Ela cobra o Profit, né? O Profit ele é pago, mas aí tem as promoções que está aqui a mensalidade do Profit. Mas aí tem as promoções no caso de você gerar corretagem para a corretora ou operar um volume maior. Tá? Então, a corretora também que tem bastante estabilidade. Fica a critério aí de vocês a escolha. Tá? Eu recomendaria, por exemplo, iniciar com o BTG, que tem essa promoção aí de 6 meses gratuito aí do Profit. Que tem uma infraestrutura muito boa, né, para que vocês possam operar. Tá? Beleza. E aí, vocês vão ter essa aula específica de corretora e plataforma. Beleza, entendi, né, como é que eu acesso o mercado e aí eu preciso continuar. Né? Então, beleza, já sei o mercado, que é o mercado futuro, sei o que é os contratos futuros que eu vou operar, o que eu vou operar, o que eu vou vender e comprar. Agora,
já estou com a conta aberta na corretora, e aí eu preciso saber, por exemplo, onde é que eu busco informação de qualidade no mercado, né? Onde é que eu posso também estar buscando informação. Tá? Então, eu vou passar aqui para vocês alguns canais que eu considero que é bastante interessante. Então, eu tenho aqui, por exemplo, o canal da Modal Mais, né, que é uma outra corretora aí também, né, vocês podem dar uma olhada até. Mas em termos de informação é bastante bacana aí, eles fazem várias lives, enfim, eles têm informações acerca do mercado, tá? Outra corretora é a própria Genial, né, que eles têm aí uma pré-abertura de mercado bastante completa, né, um pouco mais densa a pré-abertura de mercado deles. Então, faz a abertura, o fechamento de mercado. Então, é uma forma de você imergir aí dentro do mercado financeiro, para que você possa ir se habituando ali com o mercado, com aberturas, notícias de mercado, né, as informações. Então, por exemplo, aqui tem uma reunião falando sobre Copom, né, que a gente viu lá no início, sobre a Selic em 2%. Então, uma live interessante, eu vou olhar, vou entender. Tá? Aqui tem pré-abertura de mercado, fechamento, né, tem conversa com participantes de mercado de empresas listadas em bolsa. Então, enfim, é um mar aí de informação para vocês. E eu tenho também o canal do próprio BTG, que também traz bastante informações interessantes. E eles têm uma pré-abertura de mercado menos densa, né? Um pouco mais enxuta ali, que para quem quer ter mais agilidade aí, pode estar acompanhando, né? Que tem grande valor também essa parte de pré-abertura, tá? E eu tenho o canal da Eleven, tá? Que faz um trabalho aí também de informação bastante interessante. Eles também têm essa parte de pré-abertura de mercado, né? Que é um pouco mais rápido, né? Tem esses flashes de mercado que pode facilitar aí a vida de quem tem pressa, digamos assim, né? Que já dá para ter um panorama ali rapidamente do que aconteceu no mercado, tá? E aí vocês criam, né? Dentro da estrutura de vocês vão criando uma forma de imersão dentro do mercado, que isso vai facilitar, né? Então, estou me propondo a entrar no mercado financeiro. Vocês já tiveram essa decisão de entender um pouco mais profundamente como funciona o mercado, para poder ter base, para poder ter segurança. E aí vocês fazem o uso desses canais, dessas informações, dessas lives, para se aprofundar e emergir cada vez mais. Tá? Aqui na área de site eu tenho o Infomono, né, que é da XP Investimentos, tá? Então tem informações sobre o mercado. Tem o Money Times, que também tem bastante informação de mercado, né? Para quem aí gosta que sabe inglês, que pode ter a habilidade de ler inglês, enfim, pode acessar o site da Bloomberg, que tem bastante informações sobre o mercado global. Aqui, trazendo para o Brasil, a gente tem o Valor Econômico, né? Que tem informações também sobre o mercado, tá? E do lado, por exemplo, aqui eu gosto de podcast, quero ouvir alguma coisa legal aí, eu tenho, por exemplo, Stock Pickers, que é um podcast bastante famoso até, talvez alguns de vocês já conheçam, já escutem aí, né, sobre o mercado financeiro, que ali você tem a visão do gestor financeiro em relação ao mercado, então isso é bastante interessante, a gente ter essa visão do cara que toma decisão de investimento, né, a visão do cara que está ali exposto dentro do mercado, o que ele está vendo, qual é o sentimento dele em relação ao mercado, então eu recomendo vocês entrarem. E para a gente que é trader, né, a gente tem um podcast aqui, né, que fala especificamente aí de trading, né, então tem muitas entrevistas com traders, tá, falando da experiência, da vivência dentro do mercado. Então pode ser aí um podcast que venha agregar. Tá? E aí, para a gente fechar, né, essa parte, a gente tem também dentro da Bolsa Brasileira, né, a gente tem vários fundos de investimento, como eu falei, vários gestores, e esses gestores eles escrevem cartas, tá? Eles escrevem cartas mensais, digamos assim, que são materiais em PDFs, né, geralmente ali, que ele fala a visão dele em relação ao mercado, né? Então fala a visão do fundo em relação ao mercado. Então se eu quero uma informação de altíssima qualidade, né, que vem ali do institucional,
que é o cara que é o tomador de decisão, que é o cara que move o mercado, como a gente viu lá no início, né? Porque lembra, a gente viu lá que tem o volume está concentrado na mão do institucional local e do institucional estrangeiro. Então, ver o que esses caras estão pensando, ver o que esses caras estão falando, é bastante importante para a gente que está ali convivendo diariamente dentro do mercado, tomando decisão também. Tá? Então, por exemplo, eu tenho aqui a carta do gestor da Azequest, que é um fundo bastante famoso, né? Então, aqui, ó, de dezembro de 2020 já está aqui a carta mensal, né? Gestor de crédito, enfim. Então, vocês têm aqui cartas de gestores, tá? Existem diversos fundos de investimento no Brasil, aqui eu só estou dando o exemplo. Aqui também eu tenho o Fundo Verde, né, que hoje é um dos maiores fundos aí do Brasil, né, que é tocado aí pelo Luiz Stuberg, que é uma lenda aí de mercado, que também desenvolve esse trabalho através de cartas, através de entrevistas. Então é bastante importante entender, né, o que esses caras estão pensando, o que eles estão vendo aí dentro do mercado, né, em termos aqui de conteúdo. Sempre tem aqui alguma coisa, ó, tá aqui a live que ele vai participar, que ele participou, na verdade, dia 17, enfim. E, para fechar, eu tenho, por exemplo, aqui também, né, esses links vão estar disponíveis para vocês, eu tenho os relatórios do Credit Suisse, né, que é um player estrangeiro bastante atuante aí dentro do mercado brasileiro, onde eu posso estar também acompanhando essas cartas, esses relatórios, né, através aqui desse site deles, e aí eu vou estar acompanhando a informação de altíssimo nível, de altíssima qualidade, que é justamente uma das características do trader que a gente conversou, né, lá no início do programa, quando a gente falou da característica do trader como profissão, né, como profissional. Tá? Então aqui vocês têm todo um panorama, né, interessante de informação. Agora vocês entendem o que é um contrato e também entendem o mercado que vocês estão inseridos. E aí eu peço que vocês tenham esse esforço de explorar um pouco mais, né, de ler, né, de entender, de se aprofundar cada vez mais, porque quanto mais vocês entenderem do ativo e do mercado que vocês estão atuando, maior é a probabilidade de sucesso. Então, valeu e até a próxima aula.